Então, pessoal, falando em gestão de risco, a gente sabe que a coisa mais arriscada que você pode fazer na bolsa é não deixar seu like nesse vídeo. Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bem, pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa saber para fazer uma gestão de risco da nossa carteira é saber qual estratégia a gente vai adotar, qual é o nosso perfil de risco e como a gente vai balancear o risco ali na carteira. Eu, particularmente, gosto muito da estratégia de Barbell, que é uma estratégia que consiste basicamente em você ter 90% do seu patrimônio em ativos de pouco risco e 10% do seu patrimônio você tem em ativos muito arriscados, que é justamente ali que você pretende ter uma rentabilidade maior. E se der errado, os seus investimentos desses 10% não vai afetar muito a sua carteira, onde está com 90% em coisas seguras. E se der certo, esses 10% ele vai multiplicar seu patrimônio por muitas vezes, 3, 4, 5, 10 vezes, já que esses ativos mais arriscados têm um potencial de retorno muito maior. E se a gente pegar um pouquinho dos fatores de investimento, se a gente pegar empresas com maior qualidade, que seriam empresas menos arriscadas, a gente vai ver que elas performaram muito melhor no longo prazo do que as empresas de crescimento, as empresas que em teoria são mais arriscadas. Então qual é a ideia? A ideia é você diversificar bastante em empresas de qualidade e concentrar os seus investimentos em alguns poucos no maior risco, em empresas de maior risco. Escolher a dedo essas empresas, porque de maneira geral, na média, as empresas de qualidade performaram muito mais do que as empresas de crescimento. Tá, Nathan, mas eu já entendi que é para investir 90% do meu patrimônio em ativos menos arriscados e 10% em risco maior. Mas como é que eu sei qual ativo é mais arriscado e qual ativo é menos arriscado? Bem, não existe uma regra exata para dizer o risco de cada empresa. Você tem que ter um pouco de feeling para saber. Mas existem alguns dados que a gente pode analisar, como por exemplo a consistência dos resultados, a consistência dos lucros daquela empresa. Se a gente pegar o histórico dela e ver que é uma empresa que dá lucro há 20, 30 anos, só lucro crescente, a gente já tem uma noção que é uma empresa menos arriscada, porque existe uma previsibilidade maior dos seus resultados. E geralmente são empresas que já dominam o mercado, que têm um market share gigantesco da maior fatia do mercado, que estão em setores perenes, como por exemplo a Ambev, que tem 60% do mercado de cervejas no Brasil. E quando é que você acha que o povo vai parar de tomar cerveja? Nunca. Tá mais fácil eu pular de paraquedas. Outros exemplos de empresas estáveis, de empresas de qualidade, pode ser aí Itaú aqui no Brasil, algumas elétricas como Engie, ENBR, todos os outros grandes bancos de uma maneira geral, como Santander, Bradesco, Banco do Brasil, os bancões, WEG também pode ser uma empresa de qualidade, enfim. São grandes empresas consolidadas, empresas que a gente sabe que não vai ter o potencial de retorno gigantesco, ela não vai dobrar de um dia para a noite, mas também existe uma previsibilidade muito grande, ela não vai falir de um dia para a noite. Então é muito importante que você tenha a maior parte do seu capital nesse tipo de empresas. Dando um exemplo das estoques agora, empresas americanas, Google, Apple, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, entre outras inúmeras empresas que pagam dividendos há muitos anos e têm lucros consistentes ao longo desse tempo. E os outros 10%? Os outros 10% é farra, penga e foguete. Aí você pode investir em empresas de maior risco. Aí você joga tudo em OIBR. Não, mentira, OIBR não. Mas você pode ter qualquer tipo de ativo, desde que você controle esse risco, desde que seja uma porcentagem pequena da sua carteira. Mas aí exemplos de empresas mais arriscadas poderiam ser Tesla, aqui no Brasil Oi, Via Varejo. Saraiva, CVC. Que é isso, velho? Falando palavrão, uma hora dessa tem criança assistindo o vídeo. Oi, aposta de cavalo, CVC, Azul, em tudo aquilo que o seu amigo fala que é a empresa da vez. Enfim, pessoal, qualquer ativo mais arriscado, criptomoeda, se você quiser botar também aí nesses 10%, enfim, qualquer ativo que tenha um risco maior e que você queira botar aí nesses 10%. Outro indicador interessante para você conhecer o risco da empresa é o beta. E o que seria o beta?
O beta é a volatilidade de um ativo na bolsa de valores, ou seja, quanto mais suas ações variam de preço ali é porque existe uma incerteza maior sobre esse ativo e pode-se considerar que ele é um ativo mais arriscado. Então, muitas vezes, para saber o risco de uma empresa ou até mesmo o risco da sua carteira, a gente analisa o beta e compara com o índice Bovespa, que é a média de mercado. Geralmente, o beta do índice Bovespa é 1 e se o beta da sua carteira estiver acima de 1 é porque ele está mais arriscado que o Ibovespa. E se ele estiver abaixo de 1 é porque ele está menos arriscado que o índice. E você acha facilmente o beta de cada empresa em qualquer site que mostra os fundamentos na internet, como no Yahoo Finance, por exemplo. Tá, Nathan, mas agora que a gente sabe mais ou menos como é que a gente vai montar a nossa carteira, em ter ali 90% em ativos mais seguros e 10% em ativos mais arriscados, e que a gente sabe mais ou menos o que é um ativo seguro e o que é um ativo arriscado, é muito importante a gente definir a nossa macroalocação. E o que seria a macroalocação? Seriam as classes de ativos que você vai ter na sua carteira e quantos por cento você vai ter em cada classe de ativo. Por exemplo, eu defini na minha carteira 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em estoques, que seriam as ações americanas, e 25% em REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos. E como é que eu cheguei nessa macroalocação? O primeiro ponto que eu defini foi quantos por cento do meu patrimônio eu vou ter lá fora, eu vou ter em dólar. E eu defini 50%. E existem N motivos para a gente ter dinheiro em dólar, como tudo que a gente consome, por exemplo, é cotado em dólar, todas as commodities como carne, arroz, entre várias outras coisas, eletrônicos nem se fala. Então, apesar da gente ganhar em real, a gente gasta em dólar, mesmo sem saber. E ter uma parte do patrimônio em dólar é muito importante. Se a gente olhar os 5 maiores bilionários do Brasil, eles têm em média 90% do seu patrimônio em dólar. É uma moeda mais forte que vai se valorizar sempre ao real no longo prazo por ter uma inflação menor nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Sem falar o acesso a grandes empresas que a gente tem nos Estados Unidos. Como é que eu investiria numa Apple, numa Google, numa Microsoft, em empresas desse tipo aqui no Brasil? Não tem ninguém que concorra com essas empresas aqui no Brasil. Isso sem falar de alguns setores inteiros que nem sequer existem aqui, como antenas de telefonia, por exemplo. E outro motivo seria a diversificação política e econômica. Você não está suscetível somente à política do Brasil, que é um país muito instável, um país emergente, um país onde vive acontecendo merda. Enfim, são N motivos para investir lá fora. Se você acompanha a gente, você já sabe, a gente fala muito sobre investir no exterior aqui. E por conta de todos esses motivos, eu decidi ter 50% do meu patrimônio lá fora. Talvez até eu pense em aumentar isso futuramente. Mas por enquanto, 50% é um ótimo valor. E bem, depois que eu defini que eu teria 50% do meu dinheiro aqui no Brasil, já que eu moro aqui, e 50% do meu dinheiro lá fora, como é que eu separo as classes de ativos? Como a ideia é ter a maior parte da minha carteira de forma segura, eu decidi ter 50% do meu patrimônio em imóveis, que seria 25% dos fundos imobiliários aqui no Brasil e 25% dos REITs americanos. E qual o objetivo desses ativos na minha carteira, dessas classes de ativos? Além de ser a parte mais segura da minha carteira, como eu já falei, o setor imobiliário é um setor bastante seguro, é um setor que oscila muito pouco, é um setor onde toda a economia acontece. E o outro motivo é pela renda passiva constante. Tanto os FIIs quanto os REITs têm que pagar em torno de 90% a 95% do dinheiro gerado para os acionistas em forma de dividendos. Então, eles são excelentes veículos para ter uma renda passiva. Para quem pretende no futuro um dia viver de dividendos, tem que se preocupar com isso já de hoje. O ideal é que você já monte sua carteira como ela vai ser lá no futuro, porque carteira quanto menos se mexe, melhor. Não adianta eu não investir agora em fundos imobiliários ou em REITs pensando em um dia vender tudo e botar em fundos imobiliários e em REITs. Patrimônio quanto menos mexe, melhor. Cada vez que você vende ativos, você vai pagar imposto e não vale a pena ficar mandando dinheiro para lá e para cá. Então, o ideal é que você já monte sua carteira hoje como você espera que ela seja no futuro. Por conta disso, eu escolhi ter 50% da minha carteira no setor imobiliário. Outro ponto é que essa renda passiva me ajuda a reinvestir esses dividendos e ir balanceando minha carteira para eu sempre buscar a minha macroalocação ideal. Eu consigo todos os meses aportar
com os dividendos que eu ganho nas empresas que ficaram mais para trás, nos ativos que ficaram mais para trás. E dessa forma eu vou balanceando minha carteira de forma dinâmica. E os outros 50% da minha carteira estão em ações. Lembrando que mesmo em ações eu consigo investir em empresas de crescimento e em empresas de dividendos. Então eu consigo ter ações muito menos arriscadas, com um risco muito menor, com uma previsibilidade muito maior de seus resultados, com um beta muito menor, e ao mesmo tempo eu consigo investir em ativos mais arriscados, em empresas mais arriscadas, que têm um potencial retorno muito maior. Mas invisto em todos os tipos de ativos. Não tem essa de invisto só em empresas de crescimento ou invisto só em empresas de dividendos. O ideal é que eu tenha empresas de crescimento e de dividendos. O importante é sempre escolher boas empresas, empresas que você acredita e empresas que você pensa em ainda ser sócio dela daqui a 30 anos. E hoje, como eu tenho 100% do meu capital em renda variável, 100% do meu patrimônio está na Bolsa de Valores, eu tenho em torno de 95% do meu patrimônio em empresas que eu considero seguras e em torno de 5% um pouquinho mais de risco, como por exemplo o IRB e algumas small caps que eu tenho em carteira. E bem pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal que a gente vai continuar mandando vídeos assim e até o próximo vídeo.